Bom dia, pessoal. Hoje nós atrasamos um pouquinho em função do evento de 7 de setembro. Então, vamos começar. Convido a todos a fecharem os olhos, aqueles que quiserem se sentirem bem, para que possamos nos libertar e possamos, desta forma, nos encontrar com os nossos amigos espirituais que nos levarão até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Que tenhamos muita paz, consciência alargada em nossas mentes, que os nossos corações se unam a esse encontro feliz de almas que buscam redenção e conhecimento para amanhã sermos melhores do que hoje. Agradecemos a presença de todos vocês, assim como dos nossos irmãos que nos ajudam e nos abençoam com a vibração da vida. Que possamos ajudar a intuir o nosso irmão palestrante. Que o Eduardo se sinta bem à vontade para falar a todos nós em nossos corações. E por nossa vez, que possamos colocar dentro de nós o que receberemos de conhecimento, de alerta e de luz para viver. Um bom domingo a todos. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine. Bom dia a todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos lá. Hoje nós vamos entrar num tema um pouquinho diferente do normal, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o mandamento, um dos mandamentos mais antigos e universais, que é honrar pai e mãe. Muito mais do que uma norma social ou religiosa, esse ensinamento nos convida a enxergar a família como um santuário divino, no qual somos chamados a exercitar o amor, a gratidão e o perdão. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei de caridade e amor ao próximo. Honrar, portanto, não é apenas respeitar formalmente, né? Mas cultivar a gratidão, cuidado, respeito e piedade filial. Envolve assistir os pais em suas necessidades e proporcionar repouso na velhice e retribuir os sacrifícios que fizeram na nossa infância. Esse dever se estende também àqueles que, sem serem pais de sangue, desempenham esse papel com amor e dedicação em nossas vidas. Mas afinal, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos, né? Jesus, ao dizer que sua verdadeira família é composta por aqueles que fazem a vontade de Deus, nos mostra que os laços espirituais são mais duradouros que os da carne. O parentesco físico é passageiro, já o parentesco espiritual é eterno e se funda na comunhão dos sentimentos e na vivência do Evangelho. Fazendo então uma reflexão em cima da doutrina, né? A doutrina espírita, ao iluminar o mandamento de honrar o pai e a mãe, revela a família como um projeto divino cuidadosamente estruturado pela lei de causa e efeito. Não se trata de um agrupamento humano casual,
mas de uma instituição sagrada em que um laboratório de experiências espirituais, no qual os vínculos afetivos e os desafios convivem lado a lado, proporcionando oportunidades de provas, expiações e missões. Assim, pais e filhos não se encontram ao acaso. Há compromissos anteriores, muitas vezes tecidos ao longo de várias existências. O filho que hoje exige mais paciência pode ter sido, em outra era, alguém a quem ferimos, e que agora retorna em nosso convívio para que o amor repare o que a ignorância destruiu. Da mesma forma, os pais que impõem limites ou mesmo dificuldades podem representar antigos benfeitores que aceitaram a missão de nos ajudar no crescimento espiritual. Cris, faz só uma gentileza para mim, por favor. No microfone número 1, abaixa só um pouquinho, que está reverberando pra caramba no salão aqui, tá bom? É só um pouquinho só, obrigado. A família, portanto, é um santuário de reconstrução moral. Nela, aprendemos a suportar diferenças, exercitar a renúncia, cultivar a fraternidade e, acima de tudo, transformar os laços de obrigação em laços de amor. Como ensina Emmanuel, a família é a primeira escola da alma, onde cada membro desempenha o papel que lhe cabe para a edificação coletiva e individual. Então, sob essa ótica, as dificuldades familiares deixam de ser vistas como castigo ou infortúnio e passam a ser convites divinos à superação e ao perdão. É nesse terreno sagrado que se consolidam virtudes, que se apagam antigas dívidas e que se constrói o verdadeiro afeto que um dia se estenderá a toda a humanidade. Todo esse movimento, né, se a gente pegar aqui a fio mesmo, a gente começa a ter a interpretação de que nós estamos falando muito de gratidão, né? E como numa brincadeira divina, né, não bastava nos colocar apenas o desafio com pessoas estranhas, né? Aí eu acho que veio lá o estagiário na reunião divina e falou assim: escuta, isso aí, se colocar para eles lá, eles vão virar e falar: eu não quero saber dessa história não, vou embora, larga para trás e ó, tchau. Tem uma ideia, vamos colocar uma família nesse meio? Aí montou-se o grupo familiar. Aí, bicho, não tem para onde correr, né? Aí não tem como, família é família, a gente tem que conviver do início ao fim. Se tem que conviver, é óbvio, entre aspas, mas assim, são pessoas ali que despertam o nosso afeto, né, das quais nós convivemos com ela pelo prazer de estar junto ali. E óbvio que ali criam-se os desafios, né? Então essa gratidão que vem aqui a ser colocado, né, é o ponto-chave para despertar todos os outros sentimentos, né? Então você passa a conviver com um desafio ali familiar, no grupo familiar principalmente, né, para o nosso crescimento, sempre. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o verdadeiro sentido de honrar, né? Honrar é amar, retribuir com gratidão os cuidados recebidos. Honrar é compreender, perceber que mesmo com suas limitações, nossos pais foram instrumentos de Deus em nossa vida. Honrar é servir, oferecer atenção, carinho e auxílio em todos os momentos. Eu falo da gratidão no início justamente por isso, né? Estamos aqui hoje graças a esses dois seres lá atrás, né? Somos frutos de um amor. Em algum momento houve algum amor na vida de duas pessoas, né, que nos colocaram aqui hoje. A gente não pode esquecer isso. Então, essa gratidão é o honrar que nós estamos falando, né? Então, no Livro dos Espíritos, a questão 208, nos lembra com firmeza: os pais têm por missão desenvolver os espíritos de seus filhos pela educação. É uma missão sagrada que os tornará
culpados se vierem a falhar. Está desse jeito no Livro do Espírito, hein? Essa afirmativa revela que a paternidade e a maternidade não são privilégios ocasionais, mas compromissos espirituais de alta responsabilidade. Deus confia aos pais não apenas a tarefa de zelar pelo corpo físico da criança, mas, sobretudo, a de orientar a alma imortal que chega ao mundo. A criança, sob o olhar da doutrina espírita, é um espírito reencarnado, portador de um passado de experiências com conquistas, quedas e débitos. Ao reencarnar, encontra-se em relativa fragilidade, com a consequência atenuada a fim de permitir um novo recomeço. Nesse estado de maleabilidade, o espírito está mais acessível à influência dos pais e educadores que atuam como cooperadores da lei divina. É uma obrigação nossa, a partir do momento que nós temos aí uma criança colocada no mundo, a orientá-los. É por isso que fala aqui no Livro dos Espíritos, na questão 208, que se não o fizermos, seremos falhos. É uma responsabilidade muito grande, porque é isso que vai moldar o caráter dessa criança, é isso que vai moldar o adulto que ele vai ser posteriormente. Então, é uma obrigação que nós temos como pais e que, óbvio, isso vai refletir no futuro, na nossa velhice. Kardec, no Evangelho, reforça: os laços de família não se rompem com a desencarnação, como muitos pensam. Ao contrário, tornam-se mais fortes e apertados pela purificação do espírito, a permanecerem por toda a eternidade. Isso significa que a missão dos pais vai muito além da vida material, educar e semear para a eternidade. Então, completando, Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 110, afirma que a primeira escola é o lar e que os pais são os professores naturais. A ausência de zelo, disciplina e exemplo não apenas compromete a formação moral do filho, mas pode repercutir em compromissos dolorosos para o futuro, pois cada espírito responderá pela orientação que deixou de dar. Joana de Ângeles completa também que a educação não é mero processo instrutivo, mas um ato de amor que modela a consciência, pois pais que orientam com base nos valores do Evangelho estão colaborando para a transformação moral da humanidade. Assim, então, compreendemos que ser pai ou mãe é mais do que gerar ou escolher uma vida física, é aceitar a missão de cuidar de um espírito em aprendizado, guiando-o pelo exemplo, pelo afeto e pela disciplina moral, a fim de ajudá-lo a desenvolver suas potencialidades divinas. Então, vou falar um pouquinho aqui dos pais como guias e filhos como aprendizes, tá? Os pais, conforme a questão 582 do Livro dos Espíritos, diz que a missão dos pais é guiar os filhos no caminho do bem, despertando valores morais e espirituais. Para os filhos, cabe-lhes a gratidão. O filho ingrato fere a lei de amor e atrasa a própria evolução. Então, exemplos para enriquecer um pouquinho essa fala, no livro Ação e Reação, de André Luiz, Druso ensina que muitas famílias são formadas por grupos de resgate espiritual. O pai de hoje pode ter sido o devedor de ontem e o filho o credor, como eu disse lá atrás. A convivência é a oficina da reparação. Chico Xavier, então, órfão de mãe muito cedo, encontrou em madrinhas e amigos o apoio necessário. Em retribuição, fez de sua vida um ato contínuo de honra,
não só a sua família, mas a humanidade inteira, tratando todos como irmãos. A família, então, como laboratório da alma, né? O lar o lar é a escola onde exercitamos paciência, renúncia e perdão. As dificuldades que enfrentamos junto aos familiares muitas vezes decorrem de vínculos espirituais antigos, né? Alguns exemplos sobre essa fala. Em cima de Emmanuel, renúncia. Alcione abdica do amor humano para dedicar-se a uma missão superior, mostrando que amar também é saber renunciar pelo bem do próximo. Bezerra de Menezes enfrentou dificuldades financeiras, viu-se viúvo e com filhos para criar, mas manteve firme a fé e a dedicação ao próximo. Sua vida prova que honrar a família é sustentá-la com amor, dignidade e exemplos. Então, sobre o verdadeiro parentesco, né? Jesus esclarece que a família espiritual é composta pelos que cumprem a vontade de Deus. Assim, ampliamos a nossa visão. A família carnal é temporária, mas a família espiritual se perpetua por toda a eternidade. Então, a gente fala aqui da importância, né, de você ter essa visão de gratidão e respeito, não só com a sua família, não só com pai e mãe, né? Colocam isso como uma lei a ser seguida, né, como um mandamento, justamente para despertar na gente, pelo amor, esta gratidão. Então, quando você coloca respeitar pai e mãe, né, é óbvio que muitos de nós colocamos aí como uns seres sagrados em nossa vida, justamente por ter nos concebido a existência, né? Mas a partir disso você cria uma visão de amorosidade. Essa gratidão você leva para o dia a dia, para o próximo, né? Então isso muda seu ponto de vista, faz com que você fique mais brando nas suas palavras, né? Faz com que você esteja mais prestativo à necessidade do próximo, faz com que você esteja mais presente em todos esses momentos. A lucidez, né? De fato. Então honrar pai e mãe é muito mais do que um dever social ou uma formalidade moral. É um convite divino à renovação da alma, que nos impulsiona a desenvolver gratidão, compaixão e amor verdadeiro. A doutrina espírita nos ensina que a família é um pouquinho de experiência reencarnatória, onde onde antigos desafetos se convertem em companheiros de jornada e onde afetos sinceros se fortalecem pela convivência. Reconhecer a família como campo sagrado de aprendizado e evolução é compreender que cada relação doméstica carrega um propósito maior, reparar erros do passado, consolidar laços de afeto e preparar corações para a fraternidade universal. Que possamos, portanto, cultivar a gratidão pelos nossos pais, estejam eles encarnados ou desencarnados, valorizando cada esforço, cada renúncia e cada lição recebida, ainda que velada em dificuldades. Que possamos também exercer a paciência e o perdão nos lares, conscientes de que cada familiar é um espírito em evolução, assim como nós em busca da mesma luz. E que, inspirados pelo Evangelho, façamos do nosso lar um templo vivo de amor e de aprendizado, em que a lei de Deus se manifeste nas pequenas atitudes de respeito, cuidado e dedicação. Assim, honrar pai e mãe deixa de ser apenas um mandamento e se transforma em um caminho seguro para a nossa própria elevação espiritual. Muito claro, né? É assim que eu finalizo a conversa de hoje. É um texto complexo de construir. Vou abrir um pouquinho o coração para vocês aqui, né? Quando você fala em honrar pai e mãe, além do próprio ato, né? A gente entra numa gama muito grande de desafios, né? Nós estamos falando do amor ao próximo, nós estamos falando
de dignidade, nós estamos falando de cuidados, né? Estamos falando aí de um grupo de emoções que se torna muito complicado de falar. E cada pedacinho desse dava para desmembrar e construir vários evangelhos em cima disso, né, Paulo? Mas me limitei hoje a apenas esse breve recado, né? Vou falar um pouquinho para vocês aqui da importância da questão de como tratar ao próximo. No fundo, estamos falando isso, né? Desde os nossos pais que estão do nosso lado ali, seja no momento de velhice, de doença ou de cuidados que são necessários, né? Até o nosso próximo que está ali do lado e necessita também desses mesmos cuidados, dos quais a gente acaba ignorando, né, em vários momentos, né? Tem um vídeo bem bacana na internet, que eu ia trazer aqui para vocês hoje, mas não trouxe, que mostra um pai, é um vídeo bem antigo esse, que mostra o pai e um filho, né, num banco, uma espécie de um jardim, num banco, né? E esse pai é um senhor bem idoso já, o filho bem mais jovem. O pai vê um passarinho chegando e vira do nada e fala para o filho: o que é isso? Aí o filho fala: é um pássaro. Aí dá um minutinho, esse pai vê um outro pássaro e pergunta: o que é aquilo? Aí o filho fala: é um pássaro, já te falei, é um pássaro, né? Aí daqui a pouco vem um outro ali, ele pergunta de novo: o que é isso? Daí o filho explode: poxa, pai, eu já falei, é um pássaro, quantas vezes vou ter que te falar isso? É um pássaro, né? Daí o pai olha assim para ele, levanta, fala para ele esperar. Onde você está indo? Não, espera um pouquinho. Ele pega, vai para dentro de casa e volta com um caderninho. É um diário. Daí esse diário ele abre numa página, dá para o filho, né? Aí o filho pega esse diário e começa a ler. Ele fala: não, leia em voz alta. Aí ele começa a ler lá: próximo de completar, é um diário do pai, próximo de completar os 3 anos de idade, estava eu sentado numa praça com meu filho. A este me perguntou 21 vezes o que era aquilo. E eu, com muito amor e carinho, dei-lhe um abraço e respondi todas as 21 vezes com muito amor. O filho, é óbvio, se vê emocionado por aquilo, né? E dá um abraço, beija o pai e entende o recado, né? Então, assim, eu estava até comentando um pouquinho com a Cris, né? Falei, é muito mais fácil para o pai ter essa amorosidade com o filho, né? Ter essa paciência no decorrer da vida aí com o filho, para poder passar. Eu acredito que é por esse amor que move, né? Esse amor da concepção, acho que move isso, do que o filho que é mais jovem, que está envolvido no dia a dia, que tem uma cabeça acelerada nos negócios, no dinheiro, no ter, no poder e tudo mais, olhar para aquele pobre senhor e ter essa mesma amorosidade. E é isso, é esse movimento contrário que é a ideia do despertar aqui hoje. Então a gente tem que ter esse momento do filho sentindo essa amorosidade pelo pai, né? A do pai para o filho é fácil, é natural, vem naturalmente, mas o contrário é difícil. Então, assim, temos que cuidar, sim, dos nossos idosos, temos que dar esse apoio necessário, mas isso se estende a todo o grupo familiar, a todos nós que estamos aqui hoje. É tratar as pessoas com esse olhar brando, é tratar sem julgar, é tratar com emoção de amor em primeiro lugar. Tá bom? Então é isso. Se quiserem se organizar, por favor, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês, tá bom, gente? Muito obrigado pela paciência de todos. Espero que tenham todos um ótimo domingo e um bom 7 de setembro para todos, tá bom? Até logo, tchau, tchau.